Nos permite, a maioria dos versículos, eu só vou colocar o versículo ali e explicar, é uma apresentação do livro. É um tema extremamente complexo, mas necessário. Nós não podemos deixar de lado. Cerca de 18% da palavra de Deus trata direta ou indiretamente entre formação, queda de anjo, possessão demoníaca, exorcismo. Então, quando eu desprezo esta área, eu estou desprezando 18% da palavra de Deus. Você abre a Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, você tem a manifestação demoníaca, Satanás. Você vai lá em Apocalipse, no final você tem Satanás sendo jogado na condenação eterna. Então, se eu digo que esse assunto não é importante, eu estou dizendo que 18% da palavra de Deus não é importante. E o Espírito Santo não gasta papilo, tinta e pena à toa. Quando ele revela, é fundamental. Um ponto importante é que quando nós tratamos de Shedez, demônios, quando nós tratamos de Gerushá, exorcismo, nós não podemos ter um interesse excessivo por esta área, porém não podemos ignorá-la. Fingir que demônios não existem não vai te proteger deles. Um outro ponto importante é que se a palavra de Elohim nos revelou, é porque ela quer nos descortinar este mundo espiritual. Então, vamos esperar funcionar o data show. Muito bem. Então, vamos ao texto diretamente. A palavra hebraica para expulsão, ou seja, exorcizar, é Gerushá. E demônios é Shedê. A primeira vez que a palavra hebraica Shedê, demônios, aparece, está registrada em Levítico capítulo 17, verso 7. Como eu disse, eu vou colocar o versículo lá e explicar, porque se a gente for ler todos os versículos, nós não vamos ter tempo para fazer a exposição. Mas é interessante notarmos que quando o hebraico trata dessa palavra, ele nunca trata na primeira pessoa. A palavra Shedê tem um sentido de peludo ou bode. Então é uma linguagem figurativa. E se o bode simboliza o demônio não pode ser um segundo símbolo, porque já tem o bode que o simboliza. Então quando você fala demônio no hebraico Shedê, você está tratando no sentido de bode, que simboliza o demônio. É por isso que em algumas traduções, como Levítico capítulo 17, verso 7, eles traduziram dizendo: não cultue os demônios em forma de bode. A palavra hebraica que você vai encontrar no texto é só Shedê. Mas o que os tradutores entenderam? Se a gente colocar só Shedê, ninguém vai entender. Então eles traduziram assim: não cultue os demônios em forma de bode. A imagem era a realidade física, mas os demônios que agiam por detrás da imagem é a realidade espiritual. Ou seja, quando Deus foi punir Salomão por ter no final da sua vida cultuado Moloque, ele disse que ele cultuou os demônios. Mas peraí, eu não cultuei os demônios, eu cultuei a imagem de Moloque. Mas a verdade é que a imagem de Moloque era a realidade física. Os demônios que estavam por detrás daquela imagem é a realidade espiritual. Então nós temos que entender que existe sim uma realidade física, mas também existe uma realidade espiritual. E o mundo espiritual, ele é muito mais importante e ele é muito mais real do que o físico, porque ele existia antes do físico e vai existir depois do físico.
E foi do mundo espiritual que o físico foi criado, e não o contrário. Veja bem, não foi criado o mundo físico e depois o espiritual, mas o espiritual do físico. O físico é passageiro. O sangue e a carne não herdarão o reino de Elohim, mas o espiritual é eterno. Esse é o texto base que eu usei nos 2 livros. O Espírito, referente ao Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4:1. A palavra de Deus é muito clara em dizer que há uma ação demoníaca. E que essa ação demoníaca não pode ser desconsiderada. Quando nós olhamos a imagem de Aserá, a imagem de Moloque, nós estamos vendo a realidade física. Mas o que está por detrás dessa realidade física são Shedês, são anjos caídos, demônios, espíritos malignos. Quando nós olhamos um falso ensinador, um falso profeta, nós estamos diante da realidade física. Mas por detrás daquele falso profeta, por detrás daquele falso ensinador, nós temos uma realidade espiritual que não pode ser ignorada. Você está numa casa pegando fogo e fechar os olhos vai resolver o problema? Nós ignorarmos o fato de uma ação demoníaca não vai diminuir o fato dela existir. É interessante notarmos como Satanás, com seus Shedês, tem investido nesta área. E aconteceu um problema muito sério, do qual eu trato nesse livro. Hoje, o que é mais investido em filmes de terror é exorcismo. É o ritual, o último exorcismo, o exorcismo da freira, a freira, o Ortengai, enfim, vários e vários. Você entra na internet, você vê filmes e mais filmes sobre exorcismo. E isso aconteceu 2 problemas, que eu tentei resolver neste livro, que foi o desequilíbrio. De um lado, esses filmes bombardearam a mente das pessoas com uma visão errada do que é um exorcista, uma visão errada do que é um exorcismo. Então as pessoas colocaram na mente que exorcista é aquele padre com a batina roxa, com um crucifixo na mão, com água benta, e aquilo na mente das pessoas por quê? Porque nós estamos bombardeando de filmes assim. Vamos ver alguns. O mais famoso agora, a freira, vamos ver assim que conseguir funcionar o data show. Muito bem. Até o final da palestra, tenho quase certeza que vai dar certo. Mas enfim, é importante entendermos isso. Que esses filmes, o ritual, pode passar. O último exorcismo, pode passar. Aí a visão. O que fica na mente das pessoas? Não. Um dia uma mulher chegou para mim e falou assim: mas você não pode escrever sobre exorcismo, porque você é batista. Batista não entende desse negócio. Eu falei: quem disse isso para você, meu querido? Poxa, é nós que sabemos tudo. É nós, como diz lá os antigos, é nós que sabe. O que aconteceu? Colocaram na mente das pessoas, primeiramente, o que? Exorcista tem que ser aquele senhor bem de idade, né? De preferência careca, com a cara bem fechada, bem caruncudo, que anda com um crucifixo e uma tala roxa, uma maleta preta na mão e uns livros de ritual. Mas não é isso que a Bíblia diz. Isso é o que a mídia está fazendo. E de um outro lado, alguns grupos evangélicos exageraram. Não reconheceram, às vezes, que a pessoa está tendo uma histeria religiosa. Sabia que esses exorcismos que você baixa na internet aí, a maioria são histeria religiosa, distúrbio de personalidade, traumas psicoemocionais? Não é. Muitos desses falsos ensinadores não estão exorcizando um demônio, mas uma ideia. O
que acontece? A pessoa está passando por um problema, está depressiva. Aí vai atrás desses falsos ensinadores e diz: olha, é um demônio que está em você. Esse demônio precisa ser exorcizado. E ele transforma aquele problema, aquela patologia psicoemocional da pessoa num demônio. E a pessoa se convence daquilo. Coloca aquilo na mente: eu estou possessa. Então aquele falso ensinador faz um ritual de exorcismo. E aquela pessoa entra numa hipnose, ela desmaia, ela grita. E ele diz: agora o demônio saiu de você. Ela diz: agora eu melhorei. Mas ele não exorcizou um demônio. Ele exorcizou uma ideia. E a pessoa acaba dizendo: olha, eu tinha demônio mesmo, porque eu estava ruim e eu melhorei. Mas é claro, porque aquele falso ensinador colocou na mente daquela pessoa que aquele problema dela era um demônio. E quando ela passou por aquele falso ritual de exorcismo, ele tirou aquela ideia dizendo: agora você não tem mais demônio. E a pessoa melhora. Mas ele não exorcizou um demônio, ele exorcizou uma ideia. Agora, é correto uma pessoa estar com uma patologia psicoemocional, uma pessoa está tendo uma crise de histeria religiosa e nós tratarmos ela como uma pessoa possessa? Claro que não. Mas deixa eu fazer a pergunta ao contrário. É correto uma pessoa estiver possessa por um demônio e a gente tratar ela como uma patologia psicoemocional? Também não. Cada um tem que fazer o seu serviço. Nós temos que ter isso em mente. Não é correto um pastor tratar uma pessoa como possessão demoníaca, sendo que ela está tendo uma patologia psicoemocional. Mas também não é correto um psicólogo, um psiquiatra, tentar curar uma pessoa possessa com psicotrópicos. Porque um não vai resolver o outro. E a palavra de Elohim nos mostra isso. Aqui, os filmes, coloca a pessoa na cruz, grita, a pessoa pula, e a pessoa coloca na mente assim: olha, demônio é aquela coisa que tem que girar a cabeça, vômito verde, o padre com aquele crucifixo na mão, a água benta. E é isso que é exorcismo. Vamos lá. Como eu disse, eu vou colocar o texto, mas eu vou só comentá-lo. Ezequiel capítulo 28 diz assim: tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci permanência no monte santo de Deus. Perfeito era desde o dia em que fosse formado, até que achou iniquidade em ti. Então pela multiplicação do teu comércio profanaste, e eu te farei perecer, ó querubim, no meio das pedras. Então, aqui ele não está falando do rei Tiro, porque o rei Tiro nasceu, não foi criado. O rei Tiro não era perfeito, ele está falando aqui de um ser que era perfeito. Tu eras perfeito. O rei Tiro nunca foi perfeito. Então ele usa Tiro no início, mas depois ele vai para Satanás, que era um querubim que não nasceu, foi feito. Adão e Eva não nasceu, Adão e Eva foi feito. Como é que Adão podia provar, Adão e Eva podia provar que foi feito? Uma coisa, umbigo. Adão e Eva não tinham um. Por que você tem um umbigo? Porque você foi gerado no útero. Adão e Eva podiam dizer: está vendo, aqui eu não tenho umbigo. Ela foi feito. Aqui ele está falando de um ser que foi feito. E ele era perfeito. A pergunta tem que ser respondida: como é que um ser perfeito, vivendo num mundo perfeito, foi pecar? Aqui o texto responde: pela grandeza. Ele viu na humildade de El Shaddai uma fraqueza. Esse Deus é tão humilde. Será que ele é poderoso? O nome principal de Satanás é Heluel, que no hebraico significa o louvor. Não quer dizer que Satanás vivia cantando, eu acho que Satanás vivia cantando. O sentido da palavra Heluel, o louvor, quer dizer que o louvor saía do corpo dele. Então quando ele passava diante de Deus, na glória, lembrando que Deus é onipresente, está em todo lugar, mas quando ele passava diante de Deus, o próprio corpo dele louvava o Senhor. Heluel, o louvor. E a Bíblia diz: pela sua grandeza, ele viu na humildade de El Shaddai uma fraqueza. E ele descobriu tarde demais que humildade não é fraqueza. Tem muitas pessoas que até hoje confundem isso, né? Humildade com fraqueza. Na verdade é o contrário. Uma pessoa humilde que é forte, porque ela está lutando contra a natureza adâmica.
Isaías 14, verso 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui ele também não está falando da Babilônia, começa falando da Babilônia, mas ele está falando de um ser que afirmou subir acima das mais altas nuvens. O que isso simboliza? Vocês leram o meu livro, Simbologia Bíblica, a maioria. Nuvem no singular simboliza glória. A nuvem desceu no tabernáculo, a Shekinah. Nuvens no plural simboliza ira. Então ele diz: eu subirei acima das mais altas nuvens. Ele está dizendo: a ira de El Shaddai não pode me atingir, e serei semelhante ao Altíssimo. Por mais egocêntrico que Satanás fosse, ele não disse: eu serei mais do que o Altíssimo. Ele disse: eu serei porque ele sabe que não existe ponto maior. Olha bem, ele é extremamente egocêntrico, e ele diz: eu serei semelhante. Vamos lá? Eu vou lendo aqui até eles arrumar lá o data show. Observe bem, Gênesis 3:4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Qual é a base de Satanás? A mentira. Por isso que ele é chamado o pai da mentira. O que ele disse para Eva? Você pode pecar, fica à vontade, não há consequência. É a mesma mentira que ele conta hoje. Você pode levar uma vida desregrada, você não precisa obedecer a palavra de Deus, não há consequência, não há uma condenação eterna. Ele não mudou o discurso. Qual foi a mentira que ele contou para Eva? Certamente não morrerás. E olha que coisa interessante. Pode passar lá. Um dos três aí, olha para mim. Muito obrigado. Olha o que ele diz: vendo a mulher que a árvore parecia agradável. Pecado parece Satanás fez o pecado parecer atraente aos olhos. Atraente. O pecado também, ele fez com que o pecado fosse atraente aos olhos e desejável. Então o que Satanás fez? Ele mentiu: certamente não morrerás, pode pecar, não há consequência. Depois ele colocou na mente de Eva que a árvore era agradável, atraente aos olhos e desejável. E isso é o pecado. Bem-vindo à verdade. O pecado no início, ele é atraente aos olhos, agradável e desejável. Por que desejável? Porque a nossa natureza adâmica não se converte. Quando eu reconheci meu lamentável estado de pecador errado diante de Deus, e confessei o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, Ele me salvou da condenação eterna. Mas ainda não fui salvo de uma natureza adâmica, da qual eu tenho que lutar, da qual sempre tenta colocar em minha mente de que o pecado é doce, é agradável, é bom. Pode passar. A palavra de Deus nos diz: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. 2 Coríntios 10, 13. É interessante notarmos que a nossa luta não é como os padrões humanos, não por carne, nem por violência, mas pelo meu espírito. Nós lutamos com armas espirituais. E é interessante notarmos que a Bíblia fala sobre essas armas espirituais. Pode passar. Vista toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Presta atenção numa coisa. Por que Deus nos deu toda a armadura divina? Para ficarmos firmes contra as ciladas do... Presta atenção numa coisa. Se Satanás com seus xedês, seus demônios não são perigosos, por que eu tenho que usar toda uma armadura para me proteger dele? Presta atenção numa coisa. Você vai entrar numa área nuclear. O que eles fazem com você? Eles colocam um capacete grande, eles tampam o teu corpo, eles esterilizam, você entra naquela área, quando você sai tem que esterilizar. Por quê? Porque aquilo é perigoso. Agora, se Deus nos deu toda a armadura, o capacete da salvação. Por que o capacete? Porque a salvação não é uma experiência emocional, é um momento irracional em que eu reconheço a minha incapacidade de autopurificação. E reconheço que o Messias Yeshua é meu único Senhor e Salvador, que o seu sangue me salvou. Ele é meu único, é meu Senhor e Salvador. O capacete da salvação. Mas eu tenho que estar com uma couraça da justiça. Ou seja, se eu tenho certeza da salvação, eu tenho que procurar ser justo. Eu tenho que estar com o cinto da verdade.
E interessante que para nós verdade não é um conceito apenas, é uma pessoa. Jesus Cristo diz: eu sou a... No livro de Provérbios, quem é a sabedoria? Jesus. No livro de Provérbios a sabedoria diz: eu chamo, eu salvo. No livro de Provérbios a sabedoria é uma pessoa, e se essa pessoa salva e chama, no livro de Provérbios a sabedoria é uma pessoa, ela é Jesus. Verdade para nós é uma pessoa, sabedoria para nós é uma pessoa, justiça para nós é uma pessoa. O apóstolo Paulo diz que Jesus é a justiça de Deus, é por isso que não muda. Então ele fala do cinto da verdade. E uma coisa interessante é que a espada do Espírito era presa no cinto. Como o soldado fazia? Ele prendia o cinto, agarrava o cinto e colocava a espada. Se você não tem o cinto da verdade, você não tem onde levar a espada do Espírito. Você pode carregar a espada na mão, mas não no seu coração. Há pouco tempo atrás eu vi um servo de Deus que se afastou do Senhor, foi tirado da igreja, porque ele deixou o cinto da verdade cair e não percebeu que a espada do Espírito não estava mais com ele. Se você não tem o cinto da verdade, você não tem onde colocar a espada do Espírito. E aí ele fala o calçado da preparação do Evangelho, o escudo da fé, do qual você pode se proteger dos dados inflamados do maligno. O que eram os dados inflamados? Eles pegavam naquela época, até hoje, algumas tribos fazem, molhavam a ponta da flecha em veneno de sapo, em veneno de cobra, para que se pegasse a flecha pelo menos de raspão. E olha que coisa engraçada, ele diz que o escudo da fé é para nos proteger. Isso. E o soldado, quando ele ia para a batalha, ele tinha o dever de limpar o seu escudo. Então quando ele chegava da batalha, ele pegava o seu escudo, e quando ele começava a limpar, ele tirava aquelas pontas da flecha do escudo, e ele viu o quanto foi importante ele manter o escudo levantado. Então se eu estou com o capacete da salvação, se eu estou com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com o cinto da verdade, com a espada do Espírito, com o calçado da preparação do Evangelho, a Bíblia diz que eu estou pronto para me proteger contra as ciladas de Satanás. Mas se você pega esta armadura espiritual, joga fora e vai para as trincheiras da batalha espiritual e sofre derrotas, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Aonde estava a couraça da justiça? Aonde estava o escudo da fé? Aonde estava o calçado da preparação do Evangelho? Aonde estava o cinto da verdade? Você anda com mentira na sua boca? Aonde está o cinto da verdade? Vamos lá? Tendo terminado todas essas... vamos esperar aqui lá. Pode passar. Ótimo. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Lembra de uma coisa, senhor? Satanás é extremamente oportunista. Ele procura atacar no momento de fragilidade. Quando ele foi atacar Jesus? Quando o Senhor Jesus estava transfigurado em seu corpo glorioso, do lado de Moisés e Elias. Lá, registrado em Mateus 17. Naquele momento Satanás falou: é agora que eu vou atacar Jesus. Não! Quando ele estava com fome, cansado, e a Bíblia diz que ele não se afastou de forma permanente, até momento oportuno. Até momento oportuno. Você sabe por quanto tempo Satanás se afasta de você? Até momento. E qual é o momento oportuno? Eu vou contar para você o momento oportuno. O momento oportuno é quando um demônio olha para você e diz: olha, hoje aquele crente não veio com a couraça da justiça, então é ali que eu vou atacar. Hoje aquele crente mentiu, ele deixou o cinto da verdade e acha que está com a espada do Espírito, é ali que eu vou atacar. Hoje ele não veio para a IBD se preparar com o calçado da preparação do Evangelho, é ali que eu vou atacar. É oportunista. Então ele olha e fala: é essa parte. Você sabe como é que o soldado fazia? Vinha o soldado do inimigo, ele mirava onde? Nas brechas da armadura.
Ele tentava ver onde a armadura estava com falha. Ó, o escudo da fé, o escudo está baixo, vamos jogar aqui. Ó, a couraça está torta, não está bem colocada, você não está firme na justiça. Então vamos acertar aqui. O que Satanás faz como um oportunista? Isso. Pode passar. O mundo todo já está sob o poder do maligno. Por quê? Presta atenção, nós somos pessoas abençoadas pelo sangue de Cristo. Mas não podemos esquecer de Gênesis 3,17. O que está escrito em Gênesis 3,17? Deus chamou Adão e diz: maldito é a terra por tua. Nós moramos num planeta amaldiçoado por Deus. Você pode ser uma pessoa convertida, ter o Espírito Santo de Deus, se você é convertido, você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode ser uma pessoa abençoada, mas nós moramos num planeta amaldiçoado por Deus. E o mundo jaz do maligno. Pode passar. Vamos lá, eu vou lendo aqui. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha que coisa interessante. Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, pode voltar lá. É Mateus 25, 16. Isso. Olha lá. Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A maioria dos demônios tem outros demônios que os servem. O mundo espiritual não é organizado. Dentro do mundo espiritual, nós temos, principalmente, o mundo espiritual caído, o mundo espiritual do demônio. E nós temos demônios lutando contra demônios. O que nós vemos lá em Apocalipse 9? Um grupo de demônios que vai lutar contra os demônios de Satanás. As pessoas acham que o mundo espiritual caído é organizado. Não. Nós temos demônios lutando contra demônios. Está no livro Exorcismo, Conhecendo os Demônios, de Rodrigo Miguel Vilas Boas do Carmo, do qual vocês vão sair daqui todo autografado, e não esqueça de bater a foto. Então, sim, Satanás tem seus anjos. E olha que coisa interessante. O Senhor dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus. O inferno não foi preparado para nós. O inferno não foi preparado para os humanos. Os humanos que vão para lá foi porque recusou o Messias. Porque o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Ou seja, quem for para o inferno ainda vai morar de aluguel, de favor, porque a casa não é tua, é dos outros. Quem aqui já morou de favor? Eu já morei na casa dos outros. É terrível. Até para você abrir a geladeira, você fica meio com vergonha. E olha só, quem for para o inferno, porque no céu não, a Bíblia diz que tudo que é do Pai será nosso. Agora, lá no inferno, se você for parar no inferno, você vai morar o resto da eternidade de aluguel. Terrível, tem que pedir para Satanás para abrir a geladeira. Vamos lá. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, saiu ao nosso encontro uma jovem possessa por um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava um lucro aos seus senhores. Depois de dias, Paulo virou e disse: em nome do Senhor Jesus, te ordeno, saia dela. E o espírito saiu. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos um registro de uma jovem que estava possessa por um espírito adivinhador, a qual adivinhando. Ou seja, alguns anjos têm poder de adivinhar, não totalmente o futuro, mas alguns futuros. Uma brecha do futuro. E é interessante notarmos que essa jovem possessa por um espírito adivinhador, o qual adivinhando, ela dizia: esses servos, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação. Veja bem, tudo que esse demônio falou estava certo. Ele apontou para Lucas e Paulo disse: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O que está errado nisso? Nada. Então presta atenção numa coisa: Satanás e seus xedês são espertos. Eles fazem de tudo para entrar na igreja, inclusive falar a verdade. Fala a verdade. Você vê uma jovem dizendo: esses homens aqui são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Você colocava uma moça dessa cantando no coral, e era um demônio que estava falando. E é interessante notarmos o diagnóstico. A Bíblia não diz que Paulo simplesmente voltou e disse: em nome de Jesus, saia-te. Não, a Bíblia diz que isso aconteceu por muitos dias. Depois de dias. Por que dias? Porque Paulo foi analisando: será que isso é possessão demoníaca? O que é isso? Depois de dias ele fechou o diagnóstico de possessão demoníaca. Aí ele diz: não, é demônio. Foi lá e exorcizou. E como ele exorcizou? Em nome do Senhor Jesus Cristo, sai-te. Vamos lá.
encontramos uma escrava que tinha um espírito a qual predizia o futuro. Está claro, ela predizia o futuro. Um espírito enganador pode falar. Eu já conversei com pessoas que foram em centros espíritas e não, mas a pessoa, o espírito de luz lá entrou na pessoa e falou para mim que ia acontecer tal coisa, no outro dia aconteceu. Eu falei, minha querida, é exatamente o que está na Bíblia. Isso pode acontecer, é Deus testando a tua fé, para ver se você vai atrás do sinal ou da palavra de Elohim. Vamos lá? Não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Olha o que a Bíblia diz, que não quer que nós tenhamos comunhão com os demônios. Presta atenção numa coisa, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, não estiver em comunhão com Deus, você pode estar em comunhão com os demônios. É muito importante isso, não há meio termo, ou você é uma ovelha do pastor, ou você é um bode do demônio. E qual é o problema de ser um bode do demônio? É que o demônio tem uma churrascaria e de vez em quando ele serve bode assado. De vez em quando ele mata um para servir lá na churrascaria dele. Pode passar. Quando nós falamos de possessão, é importante entendermos que nós temos a influência demoníaca na primeira pessoa, a influência demoníaca na segunda pessoa, a possessão demoníaca e a manifestação demoníaca. Então vamos lá. A influência demoníaca na primeira pessoa é quando o próprio inimigo, o anjo maligno, ele influencia uma pessoa. Na segunda pessoa é a outra pessoa que está possessa e te influencia. E aí nós temos a possessão e a manifestação, são duas coisas diferentes. Pode passar. A possessão demoníaca é quando um espírito maligno entra na pessoa. Mas não confunda possessão demoníaca com manifestação. O número de possessão demoníacas é alto, de manifestação é curta. A manifestação demoníaca é no momento não que o demônio entra, mas no momento em que ele entra em contato com os neurônios. E é interessante que é uma rua de mão dupla, porque o que acontece? Quando o espírito maligno entra em contato com a mente humana, daqui a uma meia hora eles consertam ali, vocês vão ver a mente humana. Com a mente humana, ele não tem como só baixar a informação, ele baixa e deixa. Ou seja, quando ele entra em contato com os neurônios, por mais que ele queira só tirar a informação, ele acaba deixando. É por isso que depois de que você exorciza uma pessoa, a pessoa fala, não, mas peraí, eu não tinha habilidade de pintar, e de repente eu comecei a pintar coisas que é celestial, castelo. Eu comecei a ter visão e sonho de pessoas, de seres voando, mas aquilo não era informação dele, era informação do anjo, que antes de cair era um anjo celestial, que no momento em que ele entrou em contato com os neurônios, para tentar tirar a informação, ele deixou. E ele baixa aquelas informações como um pendrive. Então, a conexão no momento da possessão demoníaca, não tem como ele simplesmente baixar a informação. É uma via de mão dupla. Eu já entrevistei pessoas, eu conversei com pessoas que foram possessas, dizem, mas depois da possessão, depois que foi exorcizada, não sei porquê, eu comecei a entender letra de música. Eu falei, não era você, era o demônio que estava em você, que no momento da manifestação foi obrigado a deixar determinadas informações em sua mente. Eu não vou adentrar muito essa parte, mas pode ser um pouco complexo, mas é isso. No livro vocês vão entender bem. Vamos lá? De modo que até lençóis e aventais de Paulo usava para expulsar espíritos malignos. 19, 12. Eu estou acelerando aqui. Aqui é um ponto muito importante, gente. Pode passar. Muitas seitas usam esse versículo, mas lembrando que texto sem contexto nunca passou de pretexto. E a principal característica de uma seita é isolar um versículo e formar em cima desse versículo uma falsa doutrina. Aí eles falam, está aqui, ó, Atos capítulo 19, verso 12. Até roupa de Paulo era levada e quando a roupa chegava perto, o demônio saía. Então sim, nós podemos usar estopa sacerdotal para exorcizar, nós podemos usar coisa. Mas o que aconteceu aqui? A palavra de Deus mostra que Deus estava testificando, comprovando a
o fato de Paulo ser um apóstolo, ou seja, o apostolado de Paulo. E para comprovar isso, ele fez coisas atípicas, como ele fez com Pedro. Alguém aqui depois do culto consegue lá andar sobre as águas? Pedro andou. Foi provas para testificar o apostolado. Em nenhum momento a gente vê os apóstolos mandando você usar cruz, mandando você usar avental, água sagrada, nada disso para exorcizar. Então eles isolam esse versículo, que aqui é Deus testificando o apostolado de Paulo, que até a roupa, a Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Ou seja, aquilo era para testificar o apostolado. É claro que os símbolos sagrados é importante, o símbolo é algo importante. Quer ver uma coisa? Está vendo isso aqui? Isso aqui é madeira. Sabe para que serve isso aqui? Isso aqui serve para você colocar no fogo e assar uma carne. Também dá para você pegar uma madeira dessa aqui e construir alguma coisa. Ou numa casa, né? Uma ripa de uma casa. Mas eu pego esses dois simples pedaços de madeira. Eu uno esses dois simples pedaços de madeira e pronto. Eu tenho o maior símbolo do judaísmo messiânico e do cristianismo no mundo. Agora eu pego esse mesmo símbolo, eu viro e pronto. Eu tenho o maior símbolo do satanismo global. É claro que o símbolo é poderoso, mas o que os demônios fazem? Eles querem que você transfira a fé que você tem que ter no nome do Messias para o símbolo. Aí as pessoas falam, não, mas quando a gente coloca uma cruz do lado de um possesso, ele repugna. Quando coloca joga uma água benta, ele repugna. É claro, ele quer te enganar. Por que ele repugna? Por que ele grita? Não, porque ele quer que você pegue a fé que você tem que ter no nome do Senhor Jesus e coloca no objeto. O que nós vemos hoje em dia? Eu já vi paciente com aqueles paninhos sagrados em cima da cirurgia. Água benta. Né? Chave sagrada, você coloca a chave lá e não entra mais nenhum mal. Isso é o quê? Isso é ocultismo disfarçado de cristianismo. Está repleto as igrejas aí. Então nós temos que ter em mente que o poder está no nome do Senhor Jesus Cristo, não numa cruz. Olha, a cruz era um símbolo muito forte naquele tempo, após a crucificação de Jesus. Em nenhum momento você vê os apóstolos dizendo, use uma cruz para exorcizar, use uma água benta, tem que usar uma roupa especial, tem que ser nomeado. Isso tudo é mito. Um outro ponto importante, o mundo físico, espiritual e ilusório. Basicamente nós temos 4 mundos. Nós temos o mundo físico, que é esse mundo aqui, ó. Nós temos o mundo ilusório, que é aquele mundo que a gente imagina. Por exemplo, eu vou construir uma casa, eu preciso imaginar. Eu tenho um mundo espiritual. Pode passar lá para frente lá? Pode passar? Aí, isso. Pode deixar aí. O mundo físico, o mundo ilusório, o mundo virtual e o mundo espiritual. Então vamos lá. Como Satanás age nisso? Eu tenho um mundo físico, que é esse. Eu tenho um mundo ilusório, que é importante. Eu tenho que imaginar como eu vou construir uma casa, como eu vou fazer uma coisa. E eu tenho um mundo virtual. O que é o mundo virtual? Internet, né? Televisão. E o espiritual. Nós vivemos nesses 4 mundos. Físico. Veja bem, nós estamos interagindo com esses 4 mundos agora. Vocês estão aí fisicamente, né? Todo mundo trouxe o corpo, não veio só alma e espírito para a igreja não, né? Muito bem. Nós temos um mundo ilusório, ou seja, não ilusório no sentido negativo. Vocês estão imaginando, olha, esse escritor está falando essas coisas malucas aí, vamos ver aqui. Então, vocês estão imaginando na mente. Nós temos o mundo virtual, que é isso aqui, que os meninos lá atrás estão tentando fazer funcionar desde o começo. E aí nós temos o mundo espiritual, que é o mundo que nós acabamos de orar aqui, pedindo a direção do Senhor, estamos lendo a palavra de Deus, Jesus usa as palavras como diz o Espírito, e nós interagimos. E Satanás com seus demônios usa isso, usa o mundo físico. O mundo mais usado por Satanás e seus demônios hoje é o qual? O virtual. Olha as internet sodomizando a mente das pessoas, idolatrando, feitiçaria, joguinhos satânicos. Hoje o que tem de joguinho satânico, o filho passa o dia inteiro fazendo ritual nos joguinhos. Pode passar. Agora nós temos que entender que nós temos esses 3 pontos importantíssimos.
3 inimigos. Você tem 3 inimigos. Querendo ou não, acreditando ou não, aceitando ou não. Primeiro grande inimigo, natureza adâmica. Quando nós nos convertemos ao Messias, nós não deixamos de ter uma natureza adâmica. Alguém aqui parou de pecar? Eu já vi gente dizer assim: hoje eu não pequei. Eu falei: hoje você não pecou? Não? Não. Então tá, hoje é 24 horas. Durante 24 horas você amou o próximo como a ti mesmo. Durante 24 horas você amou a Deus em todas as coisas, não colocou um interesse na frente de Deus. Durante 24 horas você tomou todas as suas atitudes com amor. Não, porque não pecar é cumprir esses mandamentos. Então hoje eu não pequei. Então hoje você conseguiu passar 24 horas amando o próximo a ti mesmo. Parabéns, seu mentiroso. Então nós temos uma natureza adâmica. É por isso que dependemos do Messias para nos salvar e nos manter salvos. E aí nós temos também um mundo contaminado, que nós mesmos contaminamos. E aí nós temos também Satanás com seus xedês. A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso redor querendo consumirmos. Então esses são os 3 inimigos. E Satanás sabe muito bem usar a natureza adâmica e o mundo contaminado. Satanás com seus xedês. Lembrando que ele não é onisciente, onipresente, ele precisa usar os seus xedês, seus demônios, para nos afastar do Senhor. Então nós vivemos em 4 mundos: físico, espiritual, virtual e ilusório. E nós temos 3 inimigos: a nossa natureza adâmica, o mundo contaminado, Satanás com seus xedês. Tá? Agora, eu tenho que ter em mente que eu preciso ser salvo de 3 coisas, e dessas 3 coisas o Messias só nos salvou de uma por enquanto. Presta atenção numa coisa: você, eu, precisamos ser salvos de 3 coisas. E dessas 3 coisas, aqueles que são convertidos foram salvos apenas de uma. Vamos lá. Quando eu reconheci o meu lamentável estado de pecador e errado diante de Deus, e a minha incapacidade de autopurificação, e passei a ter a plena certeza de que o sangue do Messias na cruz pagou o meu pecado, ele me salvou da condenação do pecado. Eu não vou para a condenação eterna. O sangue do Messias me salvou. Mas ele ainda não me salvou de uma natureza adâmica. Eu continuo com a natureza adâmica. Ele ainda não me salvou do mundo contaminado. Porque se fosse assim, no momento da nossa conversão, a gente não vinha para a igreja batista, a gente ia para os palacetes celestiais. E quando essas 2 itens acontecerá? Com o arrebatamento. Porque no dia do rapto e o arrebatamento, nós vamos ter um corpo glorificado. E aí nós vamos ser salvos da natureza adâmica. E nós vamos ser levados para concretizar o casamento do Cordeiro que iniciou na cruz. E aí nós vamos ser salvos desse mundo contaminado. Então eu preciso ser salvo de 3 coisas. E quantas coisas Deus me salvou? Uma. Ou alguém aqui já não tem mais a natureza adâmica e já foi salvo do mundo contaminado. Então Satanás com seus xedês usa a natureza adâmica, usa o mundo contaminado para fazer com que a gente ache que o pecado é bom. Pode passar. Portanto, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui é um ponto importante, gente. Em nenhum momento na Bíblia você encontra a palavra de Deus dizendo para você procurar o diabo. Um dia um homem falou para mim assim, um doutor amigo meu falou assim: tá, mas vocês for lá num centro espírita, num centro de macumba, você tem coragem de ir lá atrás? Eu falei: eu não vou. Deus não mandou eu sair por aí brincando de caça-fantasma. Deus não falou para você procurar o diabo. Se você sair por aí procurando o demônio, você vai perder a batalha, porque você não tem autorização para isso. A Bíblia diz: procurai o diabo. Não, a Bíblia diz: reze, e ele... Olha bem, submeta-se a Deus. Qual é a melhor maneira de eu resistir ao diabo? Submetendo-se a... E aí é para mim resistir. Ou seja, se uma pessoa possessa estiver diante de mim, aí sim. Mas eu não vou sair por aí brincando de caça-fantasma, procurando. O que nós encontramos hoje? Crentes, teoricamente fanáticos, que ficam: não, eu vou num centro espírita, eu vou num centro de candomblé, eu desafio... falando arrogantemente, mas a Bíblia não diz para me procurar. Então, você tem autorização para sair por aí procurando demônios? Não, você tem o dever de estar com toda a armadura divina.
o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a espada do Espírito, o calçado da pregação do Evangelho, para que quando Satanás te procurar, se ele te procurar, lembra que ele não é onipresente, nem os demônios dele, se Deus permitir que ele te procure, você esteja armado. Se a armadura não estiver em dia, molhe as pernas e sai correndo, porque você vai levar um pau. Vamos lá. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando lutava pelo corpo de Moisés, ousou falar palavras arrogantes, mas disse que o Senhor lhe repreenda. O que nós vimos hoje pela internet? Aqueles fanáticos dizendo: olha, o demônio pode vir na minha igreja, eu sou poderoso, eu mando o anjo de Deus amarrá-lo, não sei o que, desafiando. Isso é errado. Em nenhum momento, numa sessão de exorcismo, você pode desrespeitar o demônio. Presta atenção na coisa, você não pode desrespeitar o demônio. A Bíblia diz que o próprio arcanjo Miguel nos respeitou. Ele diz que o Senhor lhe repreenda. E o que nós vimos muitas vezes? Você não tem poder sobre mim, eu sou mais poderoso que você. Uma pessoa dessa tem que ter a sua carteira de trabalho assinada por Satanás e seus xedés, porque ela está humilhando o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca mandou você afrontar um demônio. Claro, você não vai se curvar diante dele, você não vai convidar ele para tomar um café na sua casa, mas lembra, é um anjo criado numa outra dimensão, que caiu e que Deus quer que você respeite, no sentido de não ficar afrontando. Estou falando para você amar ele? Não. Olha o que a Bíblia diz, que nem mesmo o arcanjo Miguel ousou falar palavras ofensivas, mas simplesmente disse que o Senhor lhe repreenda. E o que nós vimos hoje? Alguns avivados aí: pode ir lá em casa, eu mando um anjo chamar. Falou: coitado, esse aí trabalha para o demônio mesmo. Olha o que o texto nos diz. De que maneira? Perguntou ele. Ele respondeu: eu irei e serei mentiroso na boca de todos os profetas. O Senhor diz: então você irá e será mentiroso na boca de todos os profetas. 1 Reis 22. Então o Senhor está fazendo uma reunião, e nessa reunião tem anjos e demônios. E o Senhor fez uma pergunta: quem é que vai descer lá e enganar os falsos profetas de Acabe? E aí um demônio se apresenta diante do Senhor. A Bíblia diz: um espírito mentiroso, e diz: eu. O Senhor falou: como é que você vai fazer isso? Ele diz: eu vou descer lá na terra e eu vou ser mentiroso na boca de todos os profetas de Baal. E Deus diz: pode ir. Mas Senhor, o que está escrito em Apocalipse 16? E os anjos cantaram: digno é Senhor, porque sangue de profetas derramaram, sangue agora você deu para beber. Ali Deus transformando a água em sangue literalmente, que é no período tribulacionista apocalíptico. Ou seja, já que eles derramaram o sangue de justo, sangue vão beber. O que aconteceu com os falsos profetas de Acabe? Eles enganaram o povo com mentira, manipulado por Jezabel. Então Deus permitiu que um demônio com um espírito mentiroso entrasse nele, comandando vários outros demônios, e enganaram. A pergunta é: todo mundo pode ser exorcizado? Não. Presta atenção numa coisa: esses demônios que estavam a trabalho de Deus, que entrou desses falsos profetas de Acabe, não podia ser exorcizado. Imagina bem alguém querendo exorcizar eles: em nome do Deus Israel, sai. Ele diz: mas eu estou a serviço dele, meu querido, vai lá falar com ele, ele que me mandou aqui. Então nem todo mundo pode ser exorcizado. Um demônio pode estar numa pessoa sob ordem de Deus? Claro. Deus pode mandar um demônio entrar numa pessoa? Com certeza, vamos ver isso. Pode passar. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o entrou nele. Deus chamou um demônio e disse: entra em Saul. Quem poderia exorcizar Saul? Ninguém. Mas daí Deus montou uma estratégia. Somente Davi podia exorcizar. E a Bíblia diz que ninguém conseguia consertar o problema de Saul. Mas quando Davi detilhou a harpa, porque Deus queria usar aquele demônio para que Davi ficasse ao lado de Saul e aprendesse a ser um rei. Somente Davi. E isso nos traz uma coisa importante: se Deus manda um demônio entrar numa pessoa e quer que aquela pessoa seja exorcizada por uma determinada pessoa, você pode chamar o melhor exorcista do mundo que não vai sair. Só Davi podia exorcizar Saul, nenhum outro. E o demônio foi sobre ordem do
Imagine você chegando diante de Saul, em nome de Deus, Israel, sai demônio, ele diz, mas é ele que me mandou, meu querido. Vai lá falar com ele, eu estou aqui sobre as ordens dele. E o que isso mostra? A onipotência do Senhor. Mas o Senhor dá ordem aos demônios. Os demônios, na verdade, são um instrumento na mão dele para punir as pessoas que o rejeitaram. Tudo está sob as ordens do Senhor. Eu já tive casos em que eu vi que a pessoa estava possessa, e eu orei, falei, Senhor, e eu entendi que Deus tinha mandado aquele demônio e que não era para tirar, era para ficar exatamente onde estava, e eu deixei lá. Vamos lá? Eu lhe rogarei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, para estar para sempre com o Senhor, que estará para sempre com vocês. João 14,16. Um outro ponto, que isso responde a uma pergunta muito importante. Uma pessoa convertida hoje pode receber um espírito maligno? Não. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Saul, depois o demônio pôde entrar. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo estará para sempre conosco. Uma vez que a gente é convertido, nós não perdemos mais o Espírito Santo. Então por que uma pessoa convertida hoje não pode receber uma entidade espiritual, um demônio? Porque quando o demônio bate na porta, quem abre é o Espírito Santo. Não, aqui não. Aqui você não pode. Então o que eu faço com essas igrejas? Que os crentes às vezes da igreja lá entram lá na frente, desmaia, cai e põe demônio e tira demônio. Primeiramente, isso pode ser um teatro. Segundo, uma histeria religiosa. A terceira pessoa pode não ser convertida e estar demoniada mesmo. Mas uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, não tem. Um dia eu fui nessas igrejas barulhentas, bem animadas, e o povo estava lá, e põe demônio, tira demônio, põe demônio, tira demônio. Eu falei, gente, é para pôr ou para tirar, que eu já me perdi no meio do caminho. Não, eu estava lá para ajudar, mas eu falei, eu já não sei mais, é para pôr ou para tirar. E a mulher cai no chão, outra roda, outro grita, outro pulo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu quase chamei o pastor e falei, o senhor, presta atenção na coisa, o senhor quer que eu coloque ou quer tiro? Meu horário já, você cuida do meu horário aí, viu, irmão? O pastor cuida do meu horário aí, que judeu, quando começa a falar. Assim que der, já acabou o horário, você me avisa. Já faz assim. Muito bem. No dia seguinte, o espírito maligno lhe respondeu a Jesus. Eu conheço a Paulo e sei, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas tu quem é? E saltando por cima deles, os agrediu. Atos capítulo 19, verso 15. Vamos entender o que aconteceu aqui. Eram 7 exorcistas, filhos de um sumo sacerdote. E naquela época eles usavam muito ritual, era anel sagrado para exorcizar, era talismã. E aí eles falaram, vamos fazer um teste. Vamos falar em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí chegou para uma pessoa possessa e falou, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno, sai agora. O demônio olhou para eles e falou assim, não, meu filho, eu conheço Jesus. E também sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que eles passaram por cima dele. Presta atenção numa coisa, a pessoa possessa não usou o músculo da perna, ele levitou sobre eles. A Bíblia diz que ele passou sobre os 7. Imagina bem, eu tenho 7 homens aqui. Para me passar por esses 7 e sair do outro lado, eu tenho que levitar por cima deles. Aqui é um processo de levitação. Ele levitou, passou por cima dos 7. E a Bíblia diz que ele agrediu esses 7 homens de uma violência tão grande que eles saíram desesperados. Uma força descomunal. Então presta atenção numa coisa, um exorcista despreparado sofre as consequências. Não pensa que você vai despreparado. Esse dia eu dando uma palestra para um jovem, eu abri para pergunta. Uma menina falou, eu teve um caso lá perto da minha casa, que a mulher falou que está uma pessoa possessa, ela me convidou para ir lá. Eu falei, não vai não. Chama um líder de jovens, chama uma pessoa experiente, se você for lá, provavelmente ele vai pôr você para correr. Que experiência você tem para lidar com isso? Outra coisa, você vai chegar lá, você sabe se ela está possessa mesmo ou está tendo uma histeria religiosa? Ou um distúrbio? Que conhecimento que você tem para fechar um diagnóstico de possessão demoníaca? Não tem? Muito bem. O horário acabou mesmo? Avisa aí, gente. Vê aí o horário, pode passar. Quando a Mateus capítulo 12, verso 43, é um texto muito conhecido. O que o texto diz? Que quando um espírito sai de uma pessoa, veja bem,
ele não foi expulso dessa pessoa, ele sai. O espírito é assim, demônios às vezes saem, enjoa de você e vai para outro lugar. Então, a pessoa, ele sai daquela pessoa, ele anda, e ele não acha paz, porque Jesus é a paz, ele não tem Jesus, ele volta, mas ele encontra a casa varrida e organizada, e ele pega 7 piores do que ele, entra e o estado daquela pessoa piora. O que aconteceu aqui? Esse tempo atrás, pesquisando sobre exorcismo, eu falei, mas eu não entendo. A maioria das vezes que um padre exorciza, um guru exorciza, depois de um tempo a pessoa fica pior. Foi claro. Porque se você exorcizar uma pessoa, mas não levar ela a Cristo, não resolve nada. Por quê? A Bíblia diz que o espírito maligno saiu, mas quando voltou, encontrou a casa, que é a pessoa, organizada e varrida. O que é isso? Lógico, o espírito maligno saiu da pessoa, mas ela não se converteu. Mas como o espírito maligno saiu, ela conseguiu organizar mais sua vida. Ela começou a organizar, ir para a igreja, virou um religioso, não convertido, um religioso. Então a casa foi varrida, mas está vazia, não tem o Espírito Santo lá dentro. É uma casa organizada, varrida. E a Bíblia diz que ele pega 7 piores e entra ali. Então presta atenção numa coisa, se eu posso exorcizar uma pessoa 10 vezes, 20 vezes, se essa pessoa não reconhecer, depois do exorcismo, reconhecer o seu lamentável estado de pecador errado de Deus, e confessar o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, não adianta de nada. Fala, um padre exorciza, o que resolve? Nada. Porque ele não vai dizer que Cristo é o Salvador, vai dizer que o purgatório, vai dizer que a igreja é o Salvador. Um xamã pode exorcizar? Pode, porque existe uma hierarquia entre os demônios. O que eu tenho em Apocalipse 9? Demônios que vão ser soltos no período tribulacionista para lutar contra os demônios de Satanás. Não quer dizer que eles estão a favor de Deus, quer dizer que eles estão lutando contra os demônios. Acabou? 5 minutos. Eu tenho mais livro para lançar, se eu estourar muito horário aqui, eles não me chamam mais. Tão logo Judas, olha para ele, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. João 13, olha que coisa em detalhe. Satanás estava onde? Presta atenção numa coisa. Jesus e os apóstolos estavam na Santa. Naquele momento, vou perguntar para vocês, naquele momento, qual era o lugar mais sagrado do mundo? A Santa Ceia. Onde estavam os apóstolos? Satanás estava no templo de Deus Baco? No templo de Aserá? Não, ele estava na Santa. E é interessante que quando você lê isso aqui, está escrito, o que você veio fazer, faça logo. Mas Judas podia dizer para Jesus, mas eu já estou aqui. Ele falou, não estou falando de você, estou falando do ser que está por detrás de você, que acabou de chegar. Ele tinha acabado de chegar naquele momento. Lembra que ele não é onipresente. Mas é interessante notar que diz que quando Judas comeu o pão, ou seja, quando ele tomou a ceia indignamente, Deus deu autorização para Satanás entrar nele. Então houve a necessidade dele tomar a Santa Ceia indignamente. E aí o Satanás entrou nele. Ou seja, ele buscou essa comunhão com os demônios. Então, irmãos amados, o meu desejo no meu coração, vou encerrar aqui, é que esse livro venha realmente contribuir com o crescimento espiritual. E eu gostaria que vocês orassem, não só por mim, mas tocar no coração das pessoas, para mais crentes, pastores, teólogos, começarem a escrever literatura bíblica. Um dos sistemas religiosos que mais escreve literatura no mundo é o Espiritismo. Nós precisamos mudar essa realidade. Eu sei que é suspeito eu falar que tem que valorizar mais os escritores de literatura bíblica, mas é a verdade. Então, por favor, ore pelo meu ministério, para que a gente consiga. Eu realmente dependo da venda dos livros para continuar lançando meus livros, mas não só a mim, mas para que Deus toque no coração de mais pessoas. E um desejo do meu coração é que, se esses 2 livros de exorcismo poder contribuir com o crescimento espiritual de uma pessoa, não sei num edifício, mas pelo menos um tijolo que compõe esse edifício, todas as noites, em anotações, estudos, orações, todo o esforço que a minha esposa fez e que eu fiz, terá valido a pena. Shalom Aleichem, muito obrigado.